Capítulo 323, Casamento. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. Os dias passaram, com as garotas explicando tudo o que havia acontecido em sua ausência para Li Shang. Elas contaram como criaram uma seita e como conseguiram domar várias feras mágicas no Dao da Purificação. Ele ficou muito feliz e aliviado. Ele tinha dúvidas de que elas poderiam se cuidar e isso era uma grande preocupação no coração de Li Shang. Seu desejo era trilhar um caminho paralelo às suas noivas, dessa forma, onde quer que ele fosse, elas iriam. Todavia, isso faria elas adentrarem locais perigosos e enfrentarem a morte, algumas vezes. Sendo assim, ele precisava ter certeza de que elas teriam força para poderem, não o seguir, mas andar lado a lado com ele. Dessa forma, ele aproveitou esse tempo para curtir o tempo com suas noivas, claro, sem deixar o cultivo de lado, mas ele passou o maior tempo com elas, reforçando os laços e fazendo o relacionamento entre eles crescer cada vez mais. A simplicidade do cotidiano é um poderoso alimento para o amor, afinal ele é construído no dia a dia e não nos grandes momentos. Além disso, é na sutileza da simplicidade que reside o real poder. O luxo e o ritualismo destroem o conceito da força. Ela não é algo para ser belo aos olhos, mas à mente e ao corpo. Poucas pessoas compreendem que o poder está nos mínimos detalhes, como no formato de uma gota de chuva, no crescimento das flores, no voar dos pássaros e no mover das ondas. A maioria das grandes habilidades marciais nasceu da observação dos detalhes da natureza, por grandes sábios. Foi uma boa coisa que Wu Hanxi, Liu Mei, Shi Ziyun, Mingjia e Li Shang sabiam deste fato. Sendo assim, passaram seus dias se aprofundando no conhecimento de si próprios e do meio. Então, não demorou muito para o dia do aniversário de Li Shang chegar. Ele faria agora 21 anos. Além disso, ele chegou ao início terceiro grau do Dao do Esclarecimento. Wu Hanxi, Liu Mei e Shi Ziyun chegaram no meio do segundo grau do Dao do Esclarecimento. Mingjia tocou no pico do Dao da Purificação. Então, em comemoração ao aniversário de Li Shang, Mingjia entrou na ligação de alma que havia entre eles. Sendo assim, a vida de todos eles se conectaram de forma absoluta e eterna. Cidade Wuhan. A mansão do senhor da cidade estava animada. Várias empregadas e empregados eram vistos correndo de um lado para o outro, carregando todo o tipo de coisas. Os jardins estavam mais belos do que nunca. Uma grande limpeza ocorria em todos os locais, até mesmo os muros ao redor da mansão foram limpos. As árvores foram preenchidas com lindos enfeites. Várias pessoas, todas vestidas de maneira luxuosa, andavam pelo local. Todos os patriarcas das grandes seitas do continente Zhao, bem como várias pessoas do continente Song foram convidadas. Long Mu também estava ali. Uma grande celebração ocorria, onde, em um grande pátio, haviam quase 10.000 pessoas. Os poderosos de vários clãs aparecerão. Foi uma reunião que ficaria marcada para sempre na história da cidade Wuhan. Toda essa multidão estava sentada em lindas cadeiras brancas, decoradas em ouro e marfim. Havia um corredor no meio que dividia a multidão. Neste local havia um grande tapete vermelho, ladeado por lindas rosas azuis. Sobre o tapete haviam várias pétalas de rosa branca. No fim do corredor, havia um grande altar, onde Li Shang, Wu Hanxi, Liu Mei, Shi Ziyun e Mingjia estavam todos juntos. Ali acontecia o casamento deles, após anos de noivado. Era possível ver um grande laço entre eles, um amor transcendental e eterno. Li Shang as amava de corpo e alma e elas também. Ele entregou sua vida nas mãos de suas amadas e elas se entregaram completamente ao seu amado. O amor entre eles jamais acabaria. Os dias, os meses, os anos, os séculos, os milênios, as eras e a própria eternidade poderiam passar, mas este amor jamais deixaria de existir. No local, os pais de Wu Hanxi e Liu Mei estavam presentes. Long Mu também estava ali. Havia lágrimas em seus olhos. Ela estava sentada ao lado de Tian Mao que se segurava para não chorar.
Bai Shen estava em um canto, tranquilo. Por ser um demônio ele não ligava muito para esse sentimentalismo, mas ele não entendia o porquê de seu coração estar impregnado de respeito e temor. Era como se ali fosse o nascimento da família mais poderosa, que já existiu e existirá. Era uma bela cerimônia, simples, mas que representava o início de algo que nem mesmo os deuses poderiam imaginar. Quem dava andamento ao casamento era Fangguan, patriarca da seita Fênix do continente Song. Limbo também estava ali. Ela tinha um olhar realizado e seu coração batia rapidamente, sua face transbordava de amor e carinho por seu filho e noras. Este momento, sem dúvida alguma, foi lindo. Após a cerimônia, houve uma grande festa, com bebidas, música e comida. A festa durou 3 dias seguidos de muita diversão. Fangguan bebeu tanto que dormiu por 3 dias seguidos, após a festa terminar. Ele e Tian Mao saíram pelas ruas bêbados. Fangguan se transformou em sua forma original, um imenso leão, e ficava assustando as pessoas nas ruas. Long Mu estava discutindo com alguns nobres folgados que tentavam dar em cima dela. No fim eles se arrependeram depois de tomar uma surra e terem alguns ossos quebrados. Bai Shen ficou tranquilo apenas observando. Lai Xiang também apareceu. Ela ficou com Limbo, conversando. Após alguns meses de exílio ela já estava no pico do Dao da integração. Dessa forma, todos se divertiram e extravasaram. Os pais de Urhanshi e Lian Mei estavam muito felizes, suas filhas transbordavam de alegria, e no fim, o que é mais gratificante para um pai do que ver seu filho feliz? Somente os pais de Minjia não compareceram. Li Shang havia insistido em os trazer, mas ela avisou que isso seria extremamente perigoso de se fazer, já que as pessoas poderiam notar a movimentação e levantar perguntas. Claro, eles não ficaram no escuro. Minjia avisou seu pai e mãe em segredo, deixando claro que havia se casado e estava extremamente feliz. Ela prometeu a eles que assim que tudo se resolvesse, todos eles iriam até seus pais para conversar e fazer uma pequena celebração. Então, ao fim deste evento, Li Shang, Urhanshi, Lian Mei, Xizyun e Minjia partiram em uma lua de mel. Durante um mês inteiro, eles aproveitaram a vida de casados, viajaram por várias paisagens, conheceram outros continentes menores e alguns supercontinentes. Claro, tiveram que manter suas identidades o mais secretas o possível, mas no fim tudo ocorreu sem problemas. Dia 12 do 12º mês do ano. Li Shang, Urhanshi, Minjia, Lian Mei e Xizyun estavam dentro da mansão principal da Cordilheira da Ascensão Espiritual. Em um imenso salão, havia 5 tronos de ouro e marfim. No trono do meio, estava Li Shang. À sua direita estava Xizyun, à esquerda Lian Mei, à direita de Xizyun estava Minjia e à esquerda de Lian Mei estava Urhanshi. A algumas dezenas de metros dali, era possível ver centenas de pessoas. Alguns tinham características animalescas e outros eram seres humanos normais. Todos eles estavam ajoelhados e era possível sentir a atmosfera de extremo respeito que havia ali. Li Shang tinha um sorriso em seus lábios. Este grupo era os mais fortes cultivadores da seita dragão. Havia 500 seres ali. 300 estavam do 1º ao 3º grau do Dao da purificação. 150 estavam do 4º ao 6º grau do Dao da purificação. 40 estavam do 7º ao 9º grau. E 10 estavam no 10º grau. Sem dúvida alguma, eles agora eram uma força singular. Seu reinado sobre o continente Zhao era óbvio e com uma terra absurdamente propícia para o cultivo. Afinal havia uma concentração de que surreal, era simples trazer à vida grandes cultivadores e poderosos combatentes. A seita dragão dava passos largos para uma grande era.